Imagine acordar um dia e perceber que tudo aquilo que te definia desapareceu. O emprego que sustentava sua rotina, o relacionamento que te fazia sentir necessário, os planos que davam sentido aos seus dias, todos foram arrancados como folhas de uma árvore no outono. No começo, a negação. Depois vem o silêncio. E por fim, o vazio. Perder tudo é como encarar um espelho quebrado. Você ainda vê fragmentos do que foi, mas nenhum deles mostra quem você realmente é. É o tipo de dor que o mundo moderno tenta evitar a qualquer custo, anestesiando-se com distrações, dopamina e promessas rápidas de superação. Mas há algo que ninguém te conta. Às vezes, perder tudo é a única forma de finalmente se encontrar. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, escreveu: quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira vitória, no momento em que tudo o que você era deixa de existir e o que você realmente é começa a nascer. A sociedade te ensina a vencer acumulando conquistas, diplomas, validações, mas a vida, essa professora impiedosa, ensina a vencer perdendo, porque o que resta depois que tudo se vai é o que realmente importa. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. E se você olhar com atenção, vai perceber que o caos não destrói, ele revela. É no colapso das certezas que o ser humano descobre o próprio eixo. É na ausência de tudo que nasce a força que nada mais pode tirar. Mas é preciso coragem para atravessar esse deserto. Coragem para não se definir pelas ruínas. Coragem para suportar o silêncio de quem já não te entende. Coragem para seguir sem aplausos, quando o mundo parece ter esquecido seu nome. A psicologia chama isso de morte simbólica. O momento em que uma parte sua precisa morrer para que outra possa nascer. É desconfortável, solitário e inevitável. Mas sem esse colapso, você jamais conheceria a versão de si mesmo que o destino preparou. Carl Jung escreveu: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E o despertar quase sempre vem disfarçado de perda. O relacionamento que termina, o emprego que acaba, o plano que desmorona, tudo isso é apenas o empurrão que a vida dá quando você esquece quem é. Porque, no fundo, ninguém perde de verdade. A gente apenas devolve o que não era nosso. As máscaras, as ilusões, os papéis que vestimos para caber no mundo. E quando tudo isso cai, o que sobra é o essencial, o ser nu, real e indestrutível. A dor da perda é o teste final da alma. Ela pergunta: e agora? Sem o que te sustentava, quem é você? A resposta não vem de imediato. Vem com o tempo. Vem quando você percebe que não precisa mais correr, nem provar, nem agradar. Vem quando entende que o que realmente perdeu não era o que te fazia viver. Era apenas o que te distraía da sua própria grandeza. O mundo te ensina a temer o fim, mas o fim é apenas o início com outra forma. Todo recomeço exige um colapso. Toda força verdadeira nasce da fraqueza assumida. Todo renascimento vem do chão, nunca do pedestal. E é por isso que quem perdeu tudo e continuou de pé, carrega uma força silenciosa. Eles já estiveram no fundo, já encararam nada e sobreviveram. E quem sobrevive ao nada, nunca mais teme o tudo. O que você chama de ruína, a vida chama de reconstrução. O que você chama de fracasso, o tempo chama de lapidação. E o que você chama de perda, o universo chama de libertação. Perder tudo não é o fim. É o momento em que a alma se livra do peso e descobre que pode voar. Se essa mensagem te fez pensar, pausa um segundo, deixa o like e se inscreve.
Assim você não só apoia o canal, você ajuda a espalhar uma ideia, a de que uma perda também pode ser o começo de algo grande. Perder tudo muda o olhar. De repente você passa a enxergar com uma clareza quase brutal, porque quando o ruído some, o que sobra é a verdade. E a verdade, por mais dura que pareça, liberta. Os que perderam tudo descobrem algo que os demais ainda ignoram. Nada pode ser realmente tirado de quem já não se agarra a nada. Quando você deixa de depender das certezas externas, o medo perde poder. E o medo é o último inimigo a cair antes da liberdade. As pessoas falam muito sobre vencer, mas quase ninguém fala sobre o que vem antes da vitória e a queda. A queda é o ponto cego do sucesso. É o buraco onde o ego desaba, onde a ilusão de controle se desfaz e a alma começa a respirar sozinha pela primeira vez. Não é bonito nem confortável, mas é verdadeiro. O renascimento não acontece sob aplausos, mas no escuro. Ele começa nos dias em que você acorda sem vontade, mas levanta mesmo assim. Nos momentos em que a mente diz acabou, mas o coração insiste em continuar. E é nesse intervalo, entre o fim e o recomeço, que o milagre silencioso da transformação acontece. Nietzsche dizia: "O que não me mata, me fortalece." Mas poucos entendem o verdadeiro sentido dessa frase. Não é que a dor por si só torne alguém mais forte. É a escolha de não se entregar a ela que cria força. A dor é apenas o fogo. Você decide se sai queimado ou forjado, e é isso que diferencia os que apenas sobrevivem dos que renascem. Quem sobrevive tenta voltar a ser quem era. Quem renasce entende que nunca mais será o mesmo e agradece por isso. Perder tudo é como morrer em vida e nascer com outra consciência. Você começa a valorizar o que antes parecia banal. A conversa simples, o café quente, o dia que amanhece. Percebe que as coisas mais valiosas são, paradoxalmente, as que o dinheiro não compra. E que o que chamava de fracasso era na verdade o processo que te limpava do que não era essencial. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E talvez o verdadeiro renascimento não venha quando as coisas melhoram, mas quando você muda a forma de vê-las. É quando entende que perder um amor te ensinou a amar de verdade, que perder um emprego te mostrou o valor da liberdade, que perder o rumo foi o que te fez encontrar o caminho. O mundo moderno celebra o acúmulo, mas as almas maduras celebram o desprendimento. E há um poder perigoso nisso, porque quem não tem nada a perder se torna invencível. Eles não precisam provar, impressionar, nem competir. Já perderam tudo, inclusive o medo, e é nesse exato momento que o universo começa a conspirar a favor. Lao Tse escreveu há séculos: "Quando me livrei do que sou, tornei-me o que poderia ser." Essa é a essência da transformação: deixar ir para se tornar. E quanto mais você solta, mais espaço cria para o novo. O vazio, que antes parecia morte, agora é o berço da liberdade. O renascimento não vem com gritos, mas com silêncio. Ele chega no instante em que você para de resistir e começa a confiar. Quando percebe que a vida não está contra você, está te preparando. Cada perda era apenas uma maneira de tirar o que impedia sua expansão. Cada dor, um lembrete de que ainda há algo dentro de você que precisa nascer. As pessoas vão olhar e dizer que você mudou, mas o que realmente aconteceu é que você voltou a ser você. O mundo te ensinou a se esconder para ser aceito. A perda te ensinou a se revelar, mesmo que ninguém entenda. E isso é a liberdade a mais rara de todas. No fim, vencer não é recuperar o que foi perdido. É olhar para trás, ver as ruínas e sentir gratidão. Gratidão por tudo que acabou, porque foi isso que te fez começar de verdade. A vitória dos que perderam tudo é silenciosa, mas eterna.
Eles não precisam que o mundo reconheça porque já foram reconhecidos pela vida. E é por isso que o poder de perder tudo é tão perigoso. Ele te transforma em alguém que não precisa de nada para ser inteiro. E quem é inteiro é impossível de derrubar. Quando você chega nesse ponto, entende. A queda foi o início, a perda foi o portal, e o vazio foi o chão onde nasceu a sua nova força. Então, se tudo desmoronou, agradeça. A destruição era apenas o disfarce da construção. E o que vem depois de perder tudo é o que finalmente te torna invencível. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha, porque o que cura a gente também pode curar alguém que ainda está no escuro. E talvez seja você quem leve essa luz até lá.